Fala, galera do sétimo ano, beleza? Professor Luiz Maurício na área de novo, para apurrinhar o juízo de vocês, né? Estou aqui novamente entrando no celular de vocês, entrando no computador de vocês através dessa plataforma YouTube, através do nosso canal que nós criamos para dinamizarmos e darmos continuidade nas nossas aulas, nos nossos conteúdos. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é sobre reforma protestante, ou reformas protestantes. Podemos falar no plural também, né? Então, esse é um tema que está ali justamente posteriormente ao que a gente tem visto sobre o fim do período medieval e o início da Idade Moderna. Então, um dos fatos que marcam o início da Idade Moderna é a Reforma Protestante, que é justamente um movimento que vai se levantar contra a Igreja Católica. Lembrando, como eu já disse para vocês em outras aulas, a Igreja Católica é uma instituição extremamente poderosa, principalmente no período medieval. Participa desde o nascimento até o momento da morte, na extrema-unção na vida dos indivíduos, certo? Então, a Igreja Católica tem uma força nesse sentido muito grande. Beleza. Sem mais delongas, vou compartilhar com vocês o nosso material, como fazemos, né? Pá, vamos lá. Então, tá aí algumas questões relativas a conceitos, né? Para a gente poder pensar essa questão da... Vou botar aqui um pouquinho maior o vídeo, na questão da Reforma Protestante, tá? Então, definição: movimento religioso que rompeu com a autoridade da Igreja Católica, dando origem a novas religiões cristãs. Não é uma só, são várias. O movimento da Reforma Protestante não vai acontecer somente num local, em vários, com personagens diferentes, mas tem um especial que é, digamos, o pioneiro nesse movimento. Um movimento fortemente ancorado na ideia de liberdade religiosa. Daí essa ideia do rompimento com a Igreja Católica. Que período está acontecendo isso? A partir do século XVI. Principalmente com um personagem especial, que é o personagem do nosso filme, que eu preciso que vocês vejam. Aqueles que já assistiram, beleza, ótimo. Que é o filme Lutero, que é justamente sobre esse personagem especial para a gente aqui pensar esse fato histórico, tá? Então, é um movimento reformista que surge principalmente com mais força no que a gente hoje chama de Alemanha, porque naquela época não era Alemanha, eram vários pequenos condados, ducados, várias regiões que falavam a mesma língua, que tinham a mesma cultura, que eram comandados por príncipes, que a gente pode chamar de príncipes alemães, né? Num vasto território aonde principalmente esse movimento vai ter mais força. Depois Suíça, depois Inglaterra, depois vai partir para a França, e aí vai se espalhar para a Europa, depois vai vir para a América do Norte, no período da colonização. Então, é um movimento de muita força, tá? E aí, para vocês poderem pensar, o que é a Reforma Protestante? É a partir desse movimento que surgem as religiões, a Igreja Reformada, as religiões protestantes, que hoje vocês conhecem como igrejas evangélicas, tá? As igrejas evangélicas só existem por causa da Reforma Protestante, certo? Então vamos lá. Por quê? Né? O que levou esses personagens, inclusive o próprio Lutero, a um religioso? Ele é um sacerdote católico. O que vai fazer ele se levantar contra aquela instituição no qual ele tinha profunda devoção, né? Por uma série de coisas: corrupção do clero, afastamento dos seus membros das concepções do cristianismo, né? A falta de humildade, caridade, fraternidade, a venda das indulgências, a venda do perdão, da salvação, né? A venda de relíquias sagradas. Bastava a pessoa colocar a mão naquela relíquia, que, por exemplo, poderia ser o crânio, né, de João Batista.
a pessoa já estava salva, né? Já iria para o paraíso. Então, essas coisas aconteciam. E aí, no filme, vocês vão ver isso de forma muito clara. A venda de cargos no clero. A pessoa era um padre, queria se tornar padre, ou já era um padre e queria ter um outro cargo acima, né? Naquela hierarquia sacerdotal da Igreja Católica, ele poderia comprar, se a família dele fosse uma família de posses, né? Politicamente, isso era, né, facilmente negociado, tá? E aí você tem um fortalecimento muito grande de uma classe nesse momento que já está acontecendo desde a Idade Média. Lembra que eu falei com vocês da questão da burguesia? Aquela classe principalmente ligada ao comércio, ela está se fortalecendo. Então é ela que também vai patrocinar esse movimento religioso da reforma, tá? Outra questão que Lutero também vai se levantar contra, né? A questão da missa rezada em latim, de a população não ter acesso à Bíblia, né? Então vai acontecer a leitura e a interpretação da Bíblia pelo próprio crente, né? Pelo próprio seguidor, pelo próprio fiel. Para isso você tem que fazer a tradução. A igreja não permitia isso, só vai acontecer por causa desse movimento, né? Então são uma série de coisas. Isso daqui é uma charge, né, para a gente poder ver como que a igreja estava sob um ataque muito grande naquele momento, igreja católica, tá? Então, é uma charge, uma reprodução desse período, né, um desenho anônimo, que provavelmente surgiu ali em território alemão ou holandês, representando uma carroça, né, feita com o corpo do Papa, de bispos, cardeais e monges levando almas para o inferno. Olha as almas aqui, né? Tipo uma espécie de um cesto gigante, né? E aqui eles controlando, né? E levanta as pessoas para... E aqui, né, inclusive, você tem aqui a figura do demônio, né, digamos assim, né? Aqui controlando, né, aqui essas pessoas, né? Então, isso é uma charge justamente desse período, fazendo uma crítica muito contundente, né, à Igreja Católica e aos seus sacerdotes, né? Certo? Então, esse é o Lutero, olha lá, é uma das imagens dele, né? Então, o Lutero é, como eu disse para vocês, um sacerdote, ele é um monge religioso, ele é um monge católico. Quando ele se levanta contra a igreja, ele era professor, ele tinha doutorado, né, em teologia, dava aula em universidade, lá numa das regiões que a gente hoje, que nesse período a gente chamava de Alemanha, né, na região de Wittenberg, uma cidade alemã. Então, lá tinha uma universidade, e ele lecionava e ele começa a fazer esse movimento de protesto contra a instituição católica, né? Então, um dos motivos, um dos objetivos do Lutero não era destruir a igreja, mas é que a igreja se sofresse essas modificações. Depois isso não vai dar certo, né? Ele vai acabar fundando uma nova religião, que é o luteranismo, que é base de várias doutrinas evangélicas que vão surgir depois ao longo do tempo, tá? Quais são os dois personagens principais? Um é o Lutero e o outro é o João Calvino. A gente já fala sobre ele. Então, ele divulga, né, as famosas 95 teses. Olha aqui, ó, as 95 teses. Ele vai pregar esses papéis na porta da principal igreja que tinha em Wittenberg, que ele, inclusive, rezava missas, aonde nessas teses ele faz críticas muito contundentes. Isso vai ser transformado num livro depois, contra a Igreja Católica. Aqui tem algumas das suas teses, por exemplo, olha lá, 21. Estão errados os pregadores de indulgências que dizem que o homem é libertado e salvo de todo o castigo dos pecados pelas indulgências papais. Aquilo que eu falei, a pessoa comprava essa indulgência e aquilo ali livrava ele de determinadas ações, determinadas penas, prometia a ele que ele iria para o paraíso, né? Que ele não iria para o inferno. Vamos lá, outra. 45. Os cristãos deveriam aprender que todo aquele que vê um homem necessitado e não o socorre e depois dá dinheiro para perdões, olha as indulgências, perdões, não está comprando para si a indulgência do Papa, mas a cólera de Deus. Então, o que ele está querendo dizer? Você tem seu dinheiro, né? Usa ele em favor do seu semelhante que está precisando da sua ajuda. Não compre indulgência, não compre o perdão, não, que isso daí só desperta a cólera do Altíssimo, né, de Deus. E a última, 82. Lembra-se, 95, a gente aqui só tem só algumas.
Por que o Papa não esvazia o purgatório apenas por caridade, se o faz através do dinheiro que emprega na construção de uma basílica? Nessa época, a Igreja Católica estava construindo uma grande basílica, a Basílica de São Pedro, que está lá no Vaticano. Então, eles estavam apertando ainda mais essa questão do recolhimento de impostos, das doações. Então, foi um momento que isso estava de uma forma bem intensa, né? Isso vai fazer com que o Lutero se levante de forma muito contundente contra essa prática, tá? Outra coisa, existem outros personagens, tá? Existem outros personagens que vão se notabilizar nessa questão relacionado à reforma, tá? Um deles, o João Calvino, tá? Que é um francês radicado na Suíça, né? Que vai liderar um movimento que vai se chamar calvinismo. As suas ideias vão ser transformadas no calvinismo, que tem algumas semelhanças a Lutero, mas tem uma série de diferenças, tá? Uma das questões principais do Calvino é a teoria da predestinação, né, que vai aliar trabalho, né, e a questão da predestinação dos indivíduos, ou seja, os indivíduos, quando nascem, já nascem com essa promessa de Deus de estar salvos, né, e também na questão da acumulação da riqueza. Então, você tem uma conexão aí de questão de religião e uma questão de economia, uma questão de prosperidade. Isso até hoje está muito presente nas igrejas evangélicas, inclusive, muitas das suas ramificações, em especial nas doutrinas pentecostais. Essa questão da teoria da prosperidade. Está próximo também dessa realidade da predestinação. Tá? Então, o Calvino, as ideias de Calvino vão ganhar ainda mais, vão andar muito mais do que as ideias de Lutero, que começou esse movimento, tá? E aqui, o Henrique VIII, a gente também vai ver isso nos textos, né? Que também vai fundar uma nova religião, digamos assim, né? Se rebelando contra o Vaticano, contra a Igreja Católica, contra o poder do Papa, tá? Na Inglaterra. E aí tem uma série de interesses por trás disso, a gente vai ver melhor depois, tá bom? E aqui, o filme que eu estou colocando vocês para vocês poderem ver, tá? Então, vejam com a ideia de estudo, prestando atenção nos personagens, prestando atenção no que ele está fazendo, os movimentos principais. É um filme extremamente interessante, tá? Tem uma certa monotonia, isso pode cansar vocês, o filme é grande. Veja um pedaço, depois vê outro, vai anotando aquelas questões principais, porque eu vou passar uma atividade para vocês poderem fazer a partir desse filme, tá bom? Lutero é um filme muito interessante para a gente poder estudar a Reforma Protestante. Beleza, pessoal? É isso. Por hoje é só. Em breve a gente está retomando de novo os nossos contatos aí através das nossas videoaulas. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal de estudos, que foi criado justamente para a gente poder estabelecer aqui o nosso ensino-aprendizagem. Tá bom, pessoal? Um abração. Tudo de bom para vocês, para a família de vocês. Espero que todos estejam bem, de saúde principalmente. Tá bom? Vou nessa.